e vamos continuar aqui o estudo das trombetas do Apocalipse. No sábado passado, nós começamos esse tema, né? Vou colocar aqui até onde nós vimos, que foi isso aqui, né? Vou dar uma ajeitada aqui na apresentação. Então, vimos aqui as trombetas do Apocalipse, fizemos aquela introdução que mostra ali o tempo em que acontece o toque dessas trombetas, e aí vamos mostrando o toque de cada uma. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. As trombetas do Apocalipse está lá no capítulo 8, a partir do verso 2. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, aqui, ao verso 5, nós vimos que é uma introdução do estudo das trombetas. E antes de iniciar a descrição dos toques das trombetas, que mostra essa cena, a gente observou que aqui há uma intercessão desse anjo aqui que está diante do trono, oração, né, que ele estava ali com o incensário na mão, diante do altar. E o altar aqui é o altar de incenso. Onde aqui a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Aí diz aqui que foi-lhe dado muito incenso, porque a gente viu que o altar de incenso fica no lugar santo, né? Vou colocar aqui a imagem que a gente viu, né? Começa essa descrição do Apocalipse. Então, foi mostrado aqui o santuário. Então, temos aí os três lugares, né? O pátio e o lugar santíssimo. O santuário é essa parte aqui do lugar santíssimo, né? O pátio é o lado de fora do santuário. Aí aqui dentro do lugar santo a gente tem o altar de incenso que a gente deu esse destaque. Então aqui esse anjo estava nesse altar aqui, o altar de incenso, intercedendo por todos os santos. E aí diz o Apocalipse que foi dado muito incenso. Então, por que foi dado muito incenso enquanto esse anjo está aqui intercedendo dentro do trono de Deus nesse compartimento do santuário celestial? Porque, ó, a gente, quando estuda a doutrina do santuário, a gente sabe que aqui é contada a história da humanidade, né? Então, esse compartimento do lugar santo, ele é maior do que o segundo compartimento, que é o lugar santíssimo, mostrando que aqui o tempo de intercessão vai ser maior do que o lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote aqui, representado por Jesus Cristo no santuário celestial, começa a interceder no lugar santo, quando ele ascende ao céu, né, começa o seu ministério, aí vai até 1844, né? Então, desde o ano ali 34 até 1844, é muito tempo que Jesus passa ali intercedendo no lugar santo. Para depois de 1844, ele interceder no lugar santíssimo. Então, quando o Apocalipse diz que foi dado muito incenso, é porque ele está se referindo a esse espaço aqui, o primeiro compartimento do santuário celestial. Porque vai passar muito tempo aqui intercedendo, até ir para o segundo e aí concluir a sua obra. Então, ali o início do Apocalipse está mostrando que o toque das trombetas inicia no lugar santo. Por isso que diz que foi dado muito incenso, porque vai passar muito tempo ali, né? Até concluir a sua obra. Então, ele mostra o início do ministério de Cristo no seu sacerdócio do santuário celestial e vai até o seu final. E ele começa ali a descrição falando no lugar santo, onde tem o altar de ouro, o altar de incenso. E ali ele começa a interceder pelos santos, a fumaça do incenso representando a oração dos santos, como acontecia no santuário terrestre, né? E aqui acontecendo no ritual do santuário celestial. E é nesse tempo em que esse anjo intercede o oração de todos os santos, recebendo muito incenso no lugar santo, que começa a tocar as trombetas. Aí vem a primeira, a segunda, a terceira, até chegar à última, que é a sétima. Então, nessa introdução do Apocalipse, nós observamos que tem a ver com o toque das trombetas no primeiro compartimento do santuário celestial, né?
E aí foi por isso que ele dá essa descrição de que foi dado muito incenso, porque nesse primeiro compartimento ele vai passar muito tempo ali, né? Então tem que ter muito incenso para depois vir o segundo, e aí depois ele concluir a obra. Então ele mostra o início e mostra o fim da intercessão de Cristo no santuário celestial, quando ele fala aqui que foi dado muito incenso junto ao altar de ouro, que é o altar de incenso, e aí depois ele diz que tomou o incensário e lançou sobre a terra. Então aqui ele mostra o início, quando ele se pôs junto ao altar para interceder, e aqui o fim, quando ele lança o incensário sobre a terra. Então, dentro desse período de tempo, e a introdução do Apocalipse, quando fala das trombetas, ele faz, ele está falando, ele tá encaixando o toque das trombetas nesse período de tempo. E aí ele vai começar a fazer a descrição a partir do verso 7 do toque das trombetas, né? Verso 7: O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. A gente vê aqui que o primeiro toque aconteceu em terra, né? A segunda trombeta acontece no mar, diz aqui o verso 8, e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Já começou a chover, tá? Pelo que nós estamos estudando aqui, sim. Da época de 1844, Não. quando Jesus entrou no santuário. Não, eu acabei de dizer aqui que o toque das trombetas ele é mostrado o tempo em que acontece isso na introdução do Apocalipse. Quando diz que veio um anjo, outro anjo, e pôs-se em pé junto ao altar. Então aparece um anjo e ele vai se pôr diante do altar de ouro de incenso. E ali vai começar a intercessão. Quando foi começar a intercessão de Cristo no Santuário Celestial? Em 1054? Hum. Não. A intercessão de Cristo começou no Santuário Celestial. Não, como sacerdote. Ele é sumo Não, acho que foi sacerdote. sacerdote mesmo. Ele é sumo sacerdote e começou no ano 34. Depois ele sai para o Santíssimo, em 1954. O sumo sacerdote começa o seu ofício onde? Oxe, mas No... ele tava aqui na Terra, não. Quatro? Não, ele ascendeu no ano 33. Como é que tá aqui? Ah, não, 34? já estava aí. Quando cumpre as 70 semanas de Daniel, no ano 34, com a morte de Estevão, ali começa o ministério de Cristo no santuário celestial. E aí o Apocalipse, quando fala das trombetas, quando mostra Jesus indo para o lugar santo para interceder, aí fala das trombetas. Então é após o período do ministério de Cristo de intercessão que começa o toque das trombetas. E como Jesus começa primeiro no lugar santo, porque no ritual do santuário os sacerdotes ele começa primeiro no lugar santo e passa o ano inteiro intercedendo ali no lugar santo. E aí no final do ano ele vai para o lugar santíssimo, não é assim? O ritual do santuário? Então Jesus também tinha que cumprir esse ritual. Primeiro ele vai interceder no lugar santo e aí depois ele vai interceder no lugar santíssimo. Esse anjo é Jesus. Aqui é intercedendo por todos os santos. Isso aí foi o toque da primeira trombeta. Não, aqui é a introdução das trombetas. Quando se fala das trombetas, mostra essa cena do santuário celestial, aparecendo esse anjo de Deus ali no trono do altar de incenso, intercedendo por todos os santos. Ele vai se pôr ali e vai começar a interceder. Diz que recebeu muito incenso, porque vai passar muito tempo intercedendo ali, né? É o início do ministério de intercessão de Cristo ali. E aí mostra esse início de intercessão e depois mostra o final quando ele lança o incensário. Esse período de tempo entre o início do ministério de Cristo no Santuário Celestial e o seu final é que vai ocorrer o toque das trombetas. Essa introdução do Apocalipse é para mostrar isso. E foi o início do nosso estudo quando a gente fez essa introdução, né? Aqui, ó. No passado eu mostrei isso aqui, ó. Então aqui mostra, termina o sétimo selo, capítulo 8, verso 1. E no verso 2 inicia, ele faz uma introdução do toque das trombetas. Então eu acabei de ler aqui, no verso 2, ó. Aqui, ó, verso 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Pronto, terminou o sétimo selo.
Aí agora o verso 2 vai começar a falar sobre as trombetas. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. Pronto, agora iniciou aqui o assunto das trombetas. Então, no sétimo selo começa a primeira trombeta. Não. O Apocalipse fala de sete igrejas. Quando chega na sétima igreja, ele encerra o assunto das sete igrejas, começa os sete selos. Quando chega no sétimo selo, que é aqui, ele encerrou o sétimo selo. Agora vai começar outra sessão, as trombetas. Aí quando começa agora o assunto das trombetas, ele mostra o Jesus lá no santuário celestial no lugar santo. A cena é essa. Quando termina um, não começa o outro? Não. Escrito, sim. O cumprimento, não. Depois a gente vai ver isso. Mas aqui só estou estudando as trombetas. Quando se introduz as trombetas, aqui no verso 2, como a gente acabou de ler, o verso 3 aparece uma cena no céu, que é esse anjo que está intercedendo no lugar santo, que recebeu. Ele se põe junto ao altar, quer dizer, vai começar a sua intercessão, recebe muito incenso, porque é o início do seu ministério de intercessão. Vai passar muito tempo ali intercedendo no lugar santo, para depois ir para o lugar santíssimo e terminar aqui no verso 4 quando ele lança o incensário. Ao verso 5 quando ele lança o incensário sobre a terra, né? Então, do 2 ao verso 5 o verso 3 aqui, ó, vai dizer que ele pôs-se junto ao altar, ou seja, ele vai iniciar o seu ministério de intercessão. E quando o verso 5 diz que ele vai tomar o incensário e lançar sobre a terra, aí aqui é o final da sua intercessão. Então ele está estabelecendo um lapso de tempo para esse toque das trombetas. Quando é que começa o toque das trombetas? Entre esse início e esse fim do ministério de Cristo no santuário celestial. É nesse tempo aqui que começa o toque das trombetas. Por isso que o Apocalipse faz essa introdução, que foi o que eu coloquei, né? Terminou ali o sétimo selo, aí vai começar a falar das sete trombetas, a partir do verso 2. Ele fala das trombetas, fala de Jesus ali no lugar santo, recebendo muito incenso para fazer a intercessão por todos os santos, até que ele conclui a sua obra. E aí vem as sete trombetas. Então é dentro desse período que acontece o toque das trombetas. No tempo em que após Jesus iniciar o seu ministério no lugar santo e vai até a sua conclusão no lugar santíssimo. Esse é o tempo que acontece o toque das trombetas. Algum já foi tocado? Já vimos aqui muitas que foram tocadas. Já vimos seis tocadas já. Eu também já está indo para a sétima. Então, a gente viu aqui. Então, já que você não viu, aqui estou explicando novamente, né? Nessa introdução do Apocalipse é estabelecido o tempo em que se toca as trombetas. Não é em 1644, não é no futuro, é aqui já no lugar santo. Antes de 1644, já se toca trombetas. Então a gente tira isso de onde? Aqui nessa introdução do Apocalipse, do capítulo 8, verso 2 até o capítulo 8, verso 5. Entendeu que o toque das trombetas acontece nesse período? Como ali no tempo que ele está no lugar santo, toca-se trombetas. Quando ele passa para o lugar santíssimo, também toca as trombetas. É dentro desse período que toca as trombetas. É isso aqui que a gente vê no Apocalipse. Essa introdução aqui do Apocalipse não é por acaso. Existe um porquê de estar aqui. Qual é a explicação de quando se fala das sete trombetas do Apocalipse, fazer essa descrição de aparecer um anjo se pondo junto ao lugar santo, começar ali a sua intercessão, aí mostra até o seu final quando ele lança o incensário. Qual é o objetivo disso? É mostrar o tempo em que se toca essas trombetas. Quando Jesus está no lugar santo e depois quando ele passa no lugar santíssimo. Esse é o período de tempo que se toca as trombetas. Então, quando Jesus está no lugar santo, já tem tocado algumas trombetas, né? Até quando ele passa por Santíssimo e termina a obra e conclui o toque de todas as trombetas. Esse é o espaço de tempo. É estabelecido aqui do verso 2 ao verso 5. Quando estabelece o tempo em que se toca as trombetas, começando quando Jesus está no lugar santo e terminando quando ele está no lugar santíssimo, aí vem a descrição das trombetas, certo? Então não é após 1644 que se toca trombetas. É antes de 1644. Quando ele está no lugar santo ainda aqui, ó. Ele começa, ele pôs-se junto ao altar para interceder. Então, esse toque das trombetas vai iniciar após o ano 34, quando Jesus começou o ministério no lugar santíssimo. Então, quando acontece o primeiro toque? É no 35, ano 40, no ano 100? E que ano que teve o primeiro toque da trombeta? Já que acontece no lugar santo ainda. Inicia ali, né, o toque das trombetas. Então aqui nós vimos, que você não ouviu, né? Então vamos colocar aqui. Aí eu coloquei aqui até os pioneiros falando sobre esse tema. Aqui o Smith, ó, o anjo que se aproxima do altar não é um dos anjos das sete trombetas. É o altar de incenso, né? E que no santuário terrestre se encontrava no primeiro compartimento. Então já começa ali o toque das trombetas, no primeiro compartimento do santuário celestial, né?
Vemos realizar nele o ministério em favor de todos os santos. Sem dúvida, é aqui apresentada toda a obra de mediação em favor do povo de Deus durante a era evangélica. Isto se deduz pelo fato que o anjo oferece o seu incenso com as orações de todos os santos. Para mostrar que o toque das trombetas começa com Jesus ali ainda no lugar santo. A era evangélica ali, né? Ele falou, ele tomou o anjo, o incensário encheu de fogo do fogo do altar e lançou sobre a terra, mostrando o seu final, né? Ali mostrou o início do ministério e aqui o final do ministério de intercessão. Aí o Smith continua comentando: o ato de o anjo encher o incensário de fogo e lançar sobre a terra só pode ter a sua aplicação na altura em que tiver cessado para sempre o ministério de Cristo no santuário em favor da humanidade. E o ato do anjo é seguido por vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, exatamente os mesmos fatos descritos em outras passagens referentes ao tempo final de graça para a humanidade. Certo? Então aqui ficou estabelecido o tempo, ó, o início de Jesus ali no lugar santo e o final de seu ministério no lugar santíssimo, quando ele lança o incensário e termina o tempo de graça para o povo. É para botar ali, primeira trombeta e sétima, né? Para ficar melhor de entender ali. E o texto eu estou colocando assim essa coisa para. Ah, Porque eu vou explicando, à medida que vai avançando, eu vou explicando, né? Então, ali a primeira trombeta acontece quando Jesus está no lugar santo ainda. E a última trombeta provavelmente vai acontecer ali no lugar santíssimo, né? Que já é o seu fim. Por isso que o Apocalipse, quando faz essa introdução, é para mostrar isso. O toque das trombetas acontece desde o lugar santo e vai até o lugar santíssimo. Então não pode começar após 1954 e 54 e nem colocar tudo para o futuro, porque o Apocalipse ele já descreve o tempo que acontece o toque das trombetas. Quando faz essa introdução. Entendeu agora? Porque não pode ser no futuro e não pode ser só depois de 1954, tem que ser antes e no lugar santo, o início do toque das trombetas. Pronto. Então, por isso que o Apocalipse faz essa introdução, para estabelecer o tempo em que acontece o toque das trombetas. Verso 2 a verso 5. Verso 7 começa a descrição das trombetas. Quando é que acontece o início do toque das trombetas? Quando Jesus está no lugar santo. Jesus já está no lugar santíssimo, já teve, já tocou alguma trombeta já iniciou o toque da trombeta, das trombetas do Apocalipse. Não começa o toque das trombetas no lugar santíssimo, senão o Apocalipse teria feito uma introdução já colocando Jesus no lugar santíssimo, quando fala das trombetas. Mas não, ele coloca Jesus no lugar santo. Tanto é, ó, que quando a gente vai para o Apocalipse, na sexta trombeta, então vamos ver aqui. O que aconteceu na primeira trombeta? aqui, ó. Quando a gente vai aqui para a sexta trombeta, aqui, Apocalipse capítulo 9 verso 13. Começa no 8, né? Começa no 8, ó. Aqui o verso 9, o capítulo 9 agora, verso 13. E tocou o sexto anjo a trombeta. Apocalipse capítulo 9 verso 13. Sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta. E ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que é o altar de incenso, que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Peraí, aqui, ó. Ele já tem aqui a sexta trombeta. Esse anjo, no começo, ele começa a interceder ali no lugar santo, onde tem esse altar de ouro aqui, né? Que é o altar de incenso. Primeiro compartimento do santuário celestial. Aí, quando chega na sexta trombeta, ainda ele está no lugar santo ainda. Então, da primeira trombeta até a sexta, Jesus está no lugar santo ainda. Só a sétima trombeta que acontece quando Jesus está no lugar santíssimo. Percebeu que a mobília do santuário celestial localiza no tempo onde Jesus está e onde se toca a trombeta? Se na sexta trombeta Jesus já está no lugar santo, não foi para o Santíssimo, logo, da primeira trombeta até a sexta, acontecem todas elas no lugar santo. Quando vem a sétima trombeta, ela só vai acontecer quando Jesus estiver no lugar santíssimo. Ou seja, já tocaram-se seis trombetas. Porque as seis tocam-se enquanto ele está no lugar santo, e hoje ele está no lugar santíssimo, então já foram tocadas seis trombetas, falta a sétima. Certo, mas você, como passou, você falou cada uma Falei cada uma, só e, passado. e aonde foi que se cumpriu isso? Sim, cada uma, só passado. Você não assistiu, né? Mas vou colocar aqui para você ver, você acompanhar aqui que você perdeu, né? Mas entendeu aqui o tempo Não, já do entendi o toque? tempo já. Pronto. Foi. Então, quando a gente lê o Apocalipse, não tem como ter dúvida o tempo que acontece as trombetas. A descrição é no lugar santo, quando já aqui é na sexta trombeta, Jesus já está no lugar santo. Então, as seis
primeiras trombetas acontecem quando Jesus está no lugar santo. Então, eu só quero só identificar E a última no lugar santíssimo. eu só queria identificar só o comprimento dela mesmo, em que parte da história isso aconteceu e aonde foi que aconteceu isso aqui. Pronto, então a gente vai colocar aqui. Nós vimos no sábado passado. Nós vimos no sábado passado que o toque das trombetas tem as quatro primeiras e tem as três últimas, que são os três ais. A gente viu que o toque das trombetas se refere à queda de impérios. Então, aqui o império no Apocalipse é Babilônia, que é conhecida como Roma, né? Os discípulos apontavam Babilônia como sendo Roma. E aqui a gente vê a divisão dessas trombetas nas quatro primeiras e nas três últimas, que são os três ais. As quatro primeiras se referem à Roma pagã no Ocidente e as três últimas se referem à Roma papal no Oriente. A gente viu a divisão do Ocidente e Oriente, o Império Romano, né, que teve as duas fases, a fase imperial e a fase papal. Então, o toque das trombetas é para mostrar a queda desses impérios, que constituem o Império Romano, né? Pelas invasões bárbaras, das 10 tribos bárbaras. Aqui no Ocidente, a gente já viu que das 10 tribos bárbaras, as trombetas, elas focam apenas quatro tribos, né? A primeira que são os visigodos, a segunda trombeta que são os vândalos, a terceira trombeta que são os hunos e, e a quarta trombeta que são os érulos. Que é 21 acho que você atualizou isso. Não, eu só apenas peguei a queda do Império Romano no Ocidente, que foi as 10 tribos bárbaras, e dei o destaque das trombetas. A trombeta destaca das 10 tribos quais? Essas quatro. Não, eu sei, eu tô dizendo assim, a abordagem da explicação das trombetas não lembro de ter sido relacionado com as tribos bárbaras, não, era outra interpretação, eu acho. Não, é porque talvez você não, quando você estudar a história geral e o cumprimento da profecia, você não viu isso, né? Mas o Império Romano Ocidental, ele não teve a sua queda com a invasão das 10 tribos bárbaras. Isso eu sei, mas E aí, tipo assim, que eu não sabia que tinha relação com a trombeta, essa questão aí. A trombeta era uma outra coisa. Quem fala isso é o Lee Smith, é? sim, os adventistas interpretam assim. Quando se fala de Império Romano Ocidental, sempre fala das 10 tribos bárbaras. Império Romano Oriental já é outra história, né? Que aí aqui é a supremacia Não, papal. não, eu sei, oriental e ocidental, isso aí eu sei. Não estou falando isso. Falando se a profecia fala que oriental e ocidental tem a ver com trombeta. Essa parte que eu não. Se é a queda do Império Romano, o Apocalipse, quando fala em a queda de Babilônia, é Roma. Aqui é uma Roma espiritual, né? Trazendo para um cumprimento histórico aqui das trombetas, a gente observa que foi durante esse tempo em que o povo de Deus ele estava aqui sobre o domínio desse império. Então, se aconteceu do ano 34, quando Jesus inicia o seu ministério, e as trombetas vão até o fim, então é dentro desse período do Império Romano, porque Jesus ali, os discípulos, eles estavam no Império Romano. Então, se a trombeta toca ali, então o império que é dominante naquele tempo é o Império Romano. Só que o Império de Roma tem duas fases, imperial e papal. E as 6 trombetas estavam ali no Império, quando Jesus estava no lugar santo, então isso implica que essas trombetas vão ser tocadas dentro do Império Romano, começando ali como a gente viu que profeticamente as trombetas representam a queda de impérios, uma trombeta era tocada para anunciar a guerra e a queda de algum império, e isso aplicando a profecia, também referindo a guerras, porque quando a gente vê a descrição das trombetas, é uma descrição de guerra, então a gente observa que as guerras que acontecem após o início do mistério de Cristo no Santuário Celestial tem a ver com o Império Romano, que foi justamente as guerras das tribos bárbaras, quando invadiram esse império. E aí, quando a gente pega a descrição do Apocalipse e vê qual das tribos bárbaras se encaixa com as trombetas, a gente vê que são aquelas quatro. Já os selos não tem nada a ver com isso, não, né? Os selos vai contar a história também do povo de Deus, mas não a partir do início do ministério de Cristo no santuário celestial. Aí vai ser outro foco, porque cada elemento do Apocalipse vai focar uma parte da história da humanidade. Aqui nas trombetas, ele vai começar a focar, começando pelo ministério de Jesus no lugar santo, como a gente viu aqui na descrição do Apocalipse, certo? Então, aqui as trombetas têm relação com a queda do Império Romano, anuncia a queda do Império Romano, na sua fase imperial e depois na sua fase papal. Aí tá aqui viu o toque da primeira trombeta, que foi os visigodos, com o rei.
Alarico, né, que é o rei dos visigodos, em 395. Então, a primeira trombeta, ela foi tocada em 395, quando a primeira tribo bárbara invade o Império Romano, que vai levar à sua queda. Aí vimos aqui a história do Império de Alarico, né, dos visigodos. Mostramos aqui o percurso que ele sai do Oriente, de Roma, e vai até o Ocidente, passa pelos Alpes e chega até Roma. Só uma revisão, né, do que a gente já viu. Aí a saga de fogo representando, misturado com sangue, né, representando que é pelas chamas que esse império seria derrotado, haveria muito sangue, né, pelas chamas, e isso acontece em terra. Por isso que há uma descrição acontece em terra, outra acontece em mar, porque a outra guerra foi no mar, né, É, nos rios. A terça parte, que se já viu que o Império Romano foi dividido em três partes com a morte do imperador Constantino para os seus três filhos e Constâncio. E aí, quando fala da terça parte, está se referindo a essa parte aqui que ocorreu a guerra da primeira tribo bárbara. Na terça parte do território romano, que aconteceu essa primeira invasão. E aí vem a segunda trombeta, que foi os vândalos, que aconteceu no mar. peraí. Então, essa descrição que fala a primeira trombeta não é literal, né? É simbólico, então, né? Sim, começa quando Jesus está no lugar santo. As seis trombetas acontecem com Jesus no lugar santo. Não, isso aqui, Então, granizo e fogo, não é misturado com sangue. Não é literal, isso caindo do céu, né? não, é Isso assim. é simbólico, é isso que eu estou falando. E queimado um terço da terra, um terço das árvores e todas as plantas verdes. Isso foi literal, Não, tudo é foi simbólico. simbólico também. E o que É. representou? Primeiro foi sangue lançado sobre a terra, foi a guerra, você falou. As trombetas são guerras. Granizo e fogo misturado com sangue foi a guerra. Representou guerras. Não é granizo caindo do céu, com fogo. E queimado um terço da terra, um terço das árvores, quer dizer que árvores são pessoas, representando não literalmente, mas Não, simbolicamente. não. Terça parte das árvores e toda a erva verde que foi queimada está se referindo ao local que foi em terra, não foi em mar. Onde é que estão as árvores e a pastagem? Está na terra. Fazer que essa guerra aconteceu em terra. Porque a segunda trombeta mostra que foi no mar. A terça parte do mar. Vai queimar todas as plantas, né? Não é assim que se você ler, você vai entender que No foi sentido queimar literal? as plantas. No sentido literal, sim. Só que não é literal, aqui é simbólico. Queimou a terça parte das aves, de toda a erva verde foi queimada. Terça parte, a gente viu aqui, a terça parte do Império Romano, que é aquela parte de Constante. É aquela terça parte do Império Romano que aconteceu. E aí foi em terra, porque não tinha árvore, não tinha erva. Está mostrando o local onde aconteceu a guerra que foi em terra. E a segunda mostra que foi a terça parte que é do mar, porque a guerra foi naquela terça parte também, só que no mar. E assim vai, explicando historicamente o cumprimento de cada trombeta. Quando você vê que é totalmente diferente do que o povo fala aí no mundo, né? Olha, quando essa trombeta for tocada, viu? Vocês vão, né, nem escutar. Vai cair granizo, vai cair fogo na terra, esse negócio. Na verdade, é uma outra coisa, né? Não é literal. Por que eles falam isso? Porque eles não consideram o tempo do cumprimento das trombetas, como mostra no início do Apocalipse, que a gente acabou de ler, quando já começa seu ministério e quando ele termina. Pronto, esse é o espaço de tempo que se toca as trombetas. E como eu li ali no capítulo 9 verso 13, que na sexta trombeta Jesus já estava no lugar santo, então as seis trombetas acontecem todas no lugar santo. E aí vê se não é. A primeira trombeta, 395, Jesus está no lugar santo ou no lugar santíssimo? Está no lugar santo. A segunda trombeta, 428, Jesus está no lugar santíssimo, no lugar santo. E por aí vai. Deixa eu colocar aqui até a sexta. Aí tá estudando a quinta ainda, não? Sábado passado eles parou na quinta trombeta. Eu vou colocar aqui lá na frente para vocês verem as seis trombetas. Pronto, aqui, ó, as seis trombetas. Veja se todas elas não aconteceram quando Jesus estava no lugar santo. Aconteceram sim ou não? Quando Jesus estava no lugar santo.
Os selos também não aconteceram todos, não. Não. Falta também isso. Esqueça selos, esqueça igrejas, esqueça pragas, esqueça tudo. Aqui é só trombeta. Vocês observam que o cumprimento das trombetas, elas acontecem quando Jesus está no ministério no lugar santo. Observou isso? Que é antes de 1154. A sétima só vai vir depois, quando Jesus estiver no lugar santíssimo. Por isso que a gente leu aqui no Apocalipse 9:13, quando fala da sexta trombeta. E Jesus ainda está aqui, ó, no lugar santo, ó, nas quatro pontas do altar de ouro, na sexta trombeta. Ele está no lugar santo. Altar de incenso aí. Tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que aqui é o altar de incenso, que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo que tinha trombeta. Ele vai dizer. Então, as seis trombetas é tocadas quando Jesus está diante do altar de incenso. O altar de incenso está no lugar santo. Então, já se tocaram seis trombetas. Por isso que a gente faz essa introdução do Apocalipse, para mostrar o tempo em que elas acontecem. Quem aplica diferente é porque desconsidera essa introdução aqui. Quando vai falar das sete trombetas, a cena que é mostrada é que vem um anjo e se põe junto ao altar para iniciar o seu ministério de intercessão. O toque das trombetas começa aqui, após o início do ministério de Cristo no santuário celestial. E vai até o verso 5, quando ele termina a sua intercessão, quando ele lança sobre a terra. Então, do início do ministério até o final, dentro das trombetas. E as seis trombetas a gente viu que acontece quando ele está no lugar santo. Por isso que foi dado muito incenso. Porque é o maior tempo que acontece praticamente todo, o toque de todas as trombetas, né? Só fica faltando uma, que é quando Jesus está no lugar santíssimo. Entendeu agora o toque das trombetas? O Apocalipse ele define o tempo que elas acontecem. Quando Jesus está no lugar santo, as seis trombetas. E quando ele for para o lugar santíssimo, a última. Então, o Apocalipse ele deixa bem definido o tempo que elas tocam. Já se cumpriu, porque é no lugar santo, e Jesus não está mais no lugar santo. Aí, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que é o altar de incenso. Altar de incenso, lugar santo. Então, a sexta trombeta, ela é tocada quando Jesus está no lugar santo. Se Jesus já passou para o lugar santíssimo em 1844, logo já tocou a sexta trombeta. Agora vai vir a sétima. Nós vamos ver. Nós estamos na quinta trombeta ainda. Mas eu mostrei o quadro geral com as seis trombetas aqui, ó. As quatro primeiras, a queda do Império Romano Oriental, ou Ocidental, né? Uma pagã. E as três últimas, a queda do Império Romano Papal. Na parte aqui que foi queimada as árvores foi a guerra. Na hora da guerra queimou tudo. Sim, as chamas, a gente viu aqui que queimou é, a paisagem, os edifícios públicos e privados, as casas das pessoas. O que tiver em terra foi queimado. Aí, A terça parte se referindo à terça parte do Império Romano, que a gente viu porque aqui. eram três governadores, né? Que era filho de Constantino. Constantino morreu. Aí um deles, é, Constantino morreu e dividiu o Império Romano em três partes, para os seus três filhos. então, Aí a terça parte é essa. então, A terça parte é para mostrar onde a guerra aconteceu. Onde foi que essa guerra aconteceu? Na primeira terça parte, que é do Constantino II, onde tem a Gália e a Espanha? Não. Na parte do meio, onde o território de Constante, onde tem Roma? Sim, ali foi na cidade de Roma que aconteceu a guerra. A invasão da primeira tribo bárbara, né? Que foram os visigodos de Alarico. Começou aqui, essa parte. Então, até essa parte da terra, até essa parte do mar, porque aqui foi no mar Mediterrâneo que teve a outra guerra. Até essa parte dos rios, que foi aqui nos Alpes, onde saem os rios da Itália e corta pela cidade de Roma. Essa terça parte é para mostrar em que parte do Império Romano ocorreu essas guerras. Foi em terra, onde tem árvore, tem pastagem verde, se foi no mar, se foi nos rios, se foi. E aí vai descrevendo cada guerra. aí o segundo foi no mar, um terço do mar que transformou em sangue, quer dizer, a vida marinha foi morta pela guerra. Vamos mostrar aqui As criaturas vivas do mar foi destruído um terço das embarcações, a guerra. Pronto, aqui. Você Foi. entendeu a Primeira Guerra, né? Que foi ali. Oi. Não, aquela marcação de escuro é só para dividir as quatro primeiras com as três últimas. Já aconteceu as seis já. Falta a última. As seis trombetas acontecem quando Jesus está no lugar santo. Eu tive a descrição aqui na Bíblia. Jesus está hoje no lugar santíssimo, já se cumpriu seis trombetas.
Falta a última. Ali eu só dividi de preto só para fazer essa divisão dos três ais, que são as três últimas trombetas, e das quatro primeiras, né? Pronto, a primeira aqui, ó, foi os visigodos, a primeira tribo bárbara que invadiu o Império Romano, porque aqui é a queda do Império. A gente viu que trombetas, profeticamente falando, simboliza a queda de impérios. E aqui se referindo à queda do Império Romano, que é quando Jesus inicia seu ministério no Santuário Celestial. Aquele império ali é o Império Romano, que estava dominante naquela época, do início do ministério de Cristo, de intercessão. Aí vem as tribos bárbaras, que foi ali o Império Romano que existia nesse tempo, do início do ministério de Cristo. E aí mostra que esse império ele foi derrotado quando houve a invasão das tribos, das 10 tribos bárbaras. Aí mostra aqui a primeira, e dá o destaque para a primeira, né, que foram os visigodos, com Alarico, em 395, que foi em terra. Ali essa saraiva, o granizo, né, que veio fogo misturado com sangue. Granizo, aí os adventistas colocam a interpretação de que como os granizos eles vêm da região norte, aí diz que os visigodos eles vieram da região norte como um granizo, com rapidez para destruir o Império Romano, né? Fogo misturado com sangue, porque o fogo foi utilizado foi o instrumento usado para derrotar esse império, misturado com sangue, porque houve mortandade através da utilização de fogo. Queimou a terça parte das árvores das ervas verdes, mostrando que essa guerra aconteceu em terra. Aí vem a segunda trombeta, que fala que aconteceu no mar. E aí, qual foi das 10 tribos bárbaras que invadiu o Império Romano e fez uma guerra no mar? Então, a gente pega a descrição do Apocalipse e vê o que aconteceu na história de Roma. Qual foi das 10 tribos que invadiu, que teve uma guerra no mar? Foi com Gesserico, com os vândalos, em 428. Então, essa guerra aqui está falando dessa tribo. Por isso que a gente vai encaixando a descrição do Apocalipse com a história geral que conta sobre a queda do Império Romano. E assim a gente vai harmonizando e colocando o cumprimento das trombetas do Apocalipse na história da humanidade. A segunda trombeta foi com Genserico, né? Ali quando ele começou a guerrear Roma, que aconteceu no mar. Então a gente viu que ele sai de Roma Oriental, aqui de Constantinopla, aqui mais ou menos aqui em Bizâncio que eu coloquei, e aí ele sai daqui e percorre todo esse caminho até Cartago, no continente africano, e de Cartago, que é o seu quartel-general, ele sai em direção a Roma. Aqui, então, aqui nesse trajeto entre Cartago e Roma, que é no mar, acontece essa guerra, essa invasão dessa tribo bárbara no Império Romano, e aí cumpre-se essas trombetas. Então, esse é o trajeto que vai até Roma. E aí a gente viu que eles pegaram os romanos desprevenidos, né? E aí começou aquelas guerras ali, jogaram. Mostramos que esses barcos que eles usavam para guerrear são galés, onde ficavam os guerreiros em cima e os tripulantes embaixo remando. Esses são os barcos de guerra da época. Esse que tem o olho aqui é o barco romano. Então, essa guerra aconteceu no mar, no Império Romano. Aí até passa nos filmes de pirata, já até comentei, que tem essa pontezinha aqui que eles jogam para poder ligar um barco a outro, para os soldados passarem um barco a outro e ali se guerrear entre si. E embaixo fica os que remavam esses barcos, que chama de galés. Pronto, aí até essa parte, né, do mar, dos que estavam, dos seres viventes ali, está se referindo a esses que estavam ali guerreando, né? Estavam no mar e morreram. E aí até essa parte do Império foi justamente aqui, né? Entre Cartago e Roma. Aconteceu no mar. E assim vai. Aí acontece dos rios. Em 441, que foi com Átila, rei dos Hunos. Então Átila começou ali a invadir o Império Romano através dos Alpes ali da Itália. A gente já viu aqui, né? Caiu uma grande estrela queimando tochas sobre o texto. A estrela era A grande estrela é Átila, porque ele é conhecido como um grande guerreiro. E diz que é como uma grande estrela, como um meteoro, né? Porque o seu império ele foi rápido. Ele durou pouco tempo. Aqui, ó, de 451 a 453, ou seja, durou 2 anos só. A sua carreira ali foi como um meteoro, né? Como uma grande estrela, como colocou aí, né? E ele se destacou, essa grande estrela, porque ele era conhecido como um rei muito malvado, né? E a gente viu aqui as atrocidades que ele fez e as pessoas temiam Átila. Só o nome Átila era causa de terror e pânico no Império Romano. E nos outros lugares também. E aí até essa parte dos rios, se referindo até essa parte do Império Romano, onde foi ocorrer essa guerra nos rios. Foi nessa região de Constante, ali nos Alpes da Itália. E ali é onde vem os rios que cortam até a cidade de Roma.
Então foi nessa região que aconteceu a terça parte dos rios, né, que correm para a Itália. Aqui é os Alpes, ó, que tá vendo aqui o traço dos rios até chegar em Roma. Então começou aqui. Quer dizer, a invasão bárbara de Átila foi aqui, né? Com essa terceira trombeta. E aí, isso, porque essas guerras que aconteceram nos rios, elas teve um, como é que pode dizer? A derrota para os romanos, ela foi amarga, né? E porque, fala aí, muitos que, cadê? Se tornou absinto, muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Então aí tá falando que nessas águas onde ocorreu essas guerras, elas se tornaram amargosas para eles, né? E aqueles que estavam também ali ao redor dos rios, né? Desses povos ali que constituíam o Império Romano. Então, a gente vê aqui, ó, o Luiz explicando que a carreira assoladora deste meteoro, né, com a grande estrela, né, que foi rápido, que foi o Império de Átila, se daria principalmente naquelas partes do mundo ricas de mananciais e rios, que é naquela região de Roma. Que o efeito que se produziria era como se as águas desses rios e fontes se tornassem amargas, isto é, que muitas pessoas pereceriam e que grandes assolações seriam feitas nas vizinhanças dessas fontes e rios, como se a amarga e calamitosa estrela caísse nas águas, e a morte se espalhasse sobre os países adjacentes e banhados por elas. E aí foi o cumprimento da terceira trombeta. A quarta trombeta foram os Érulos, com o rei Odoacro. Inferido no preço do sol, depois da lua. Eles representavam sol e lua aí, né? Então, diz que a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas foi afetadas, né? A terça parte. Terça parte se refere ao quê? Do Império Romano. Fala de Sol, Lua e estrelas. O que é que se refere a essa parte do Sol e Lua e estrelas, para que não brilhasse? A terça parte, que sabe que é de constante, né? E aí, esse firmamento que tem o Sol, Lua e estrelas se entendeu como sendo o cenário político do Império Romano. Então, ali, o Sol representando os imperadores, né, que eles eram considerados como Deus Sol, os cônsules, que eram representados pela Lua, e o Senado, que era representado pelas estrelas. Porque até então, nesse momento, quando houve essa invasão da quarta tribo bárbara, não teve ainda o cenário político sendo afetado do Império Romano, e aqui ele é afetado. É desfeito os imperadores, os cônsules e o Senado. Então, por isso que dá esse destaque aqui na quarta trombeta. O Sol representa os imperadores, a Lua, os cônsules e as estrelas, o Senado. Os senadores, né? O consulado, o Senado. Escureceu. Hã? Escureceu, quer dizer, morreu. Sim, a terça parte do Império foi afetada, né? Ou seja, dessa terça parte, dessa região, foi afetado de ser imperadores, deixaram de ser cônsules e depois, por fim, o Senado. O mundo político ele foi desfeito aqui, nessa quarta trombeta, porque até então era só invasões sem afetar a parte político-jurídica do Império Romano. Quando chega a invasão de Odoacro, aí eles afetam também agora o mundo político de Roma, que é, e aí acontece a queda definitiva do Império Romano na sua fase imperial, o pagã. E aí explicamos que quando acontece a queda de Roma, vem o imperador Justiniano, coloca o Papa, que é o João I, como cabeça de todas as igrejas, aí começa a supremacia papal, que é a segunda fase do Império Romano. E aí passou as quatro primeiras trombetas do Apocalipse. E aí entra na quinta trombeta, que tem relação com o Império Romano Oriental, que aí começa aqui a supremacia papal, né? E aqui vai tratar dos turcos otomanos. Vai mostrar o início e ascensão do Império Turco até a sua queda, Essa com, parte com aqui essas é três como. últimas trombetas. Só que no caso são as duas, né? Porque a última não tocou ainda. Essa parte aqui que diz um terço do dia, no caso do sol, desse imperador, só traduzindo, né? Ficou sem luz. Também um terço da noite. Se a pessoa ler assim, vai entender que é o dia, né? Você tem que entender que o Apocalipse ele não é literal, ele é simbólico. Você tem que pegar cada elemento, né? A introdução das trombetas, localizando no tempo o toque das trombetas, a descrição de cada uma e tentar encaixar na história geral. E as seis trombetas acontecem quando ele está no lugar santo, e quando ele inicia o seu ministério no ano 34, ali o império que está existindo é o Império Romano. Então, as trombetas vão iniciar ali os seus toques ali no Império Romano. Aí pega a descrição da primeira trombeta,
que acontece em terra, vê aquela descrição que foi com chamas, aí qual foi o império, qual foi a tribo bárbara que invadiu o Império Romano e usou chamas? Visigodos. Aí pega a segunda trombeta, que fala que foi uma guerra que aconteceu no mar. Qual foi a tribo bárbara que invadiu o Império Romano e que aconteceu no mar? Os vândalos, se não me engano. Aí vai encaixando cada tribo que invadiu o Império Romano que levou à sua queda. Quando chega na quarta trombeta, pronto, é a que desfaz o mundo político do Império Romano, aí desfez totalmente o Império Romano como sendo dominante. Aí agora vai ser as três últimas trombetas que tem a ver com o Império Romano Papal. E aí, quando vai contar as duas, a quinta e a sexta, vai falar do Império Turco, da ascensão até a queda. E a sétima trombeta, que é a última que ainda não tocou. A gente vai ver. Essas seis trombetas vão se repetir na sétima trombeta? Não, né? Que já foi, né? Só vai sair, só sai ser a sétima. Então, eu estou perguntando porque a história se repete. Ah, vai se repetir. Mas aí seria uma aplicação para o futuro. Ó, não é porque a história vai se repetir que as profecias vão se repetir em todas elas. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz é uma profecia. Aí a gente vai pegar Jesus para morrer na cruz de novo, porque a história tem que se repetir. Então, tem profecias que não se repetem, porque elas são bem claras e definidas no seu cumprimento. Quando ali Daniel, capítulo 9, fala das 70 semanas e que o príncipe seria morto na metade da semana, e o príncipe é Jesus, não dá para fazer um duplo cumprimento com isso, porque a história vai se repetir. Ali ela está definindo o tempo que acontece aquele cumprimento, na metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Já definiu o tempo, é só ali, não tem mais nenhum tempo. A mesma coisa acontece com as trombetas. Quando aparece a cena das trombetas e mostra que aparece um anjo que se põe junto ao altar para iniciar a sua intercessão e depois mostra o final, ele também está delimitando o tempo. Quando a gente vê ali a sexta trombeta, esse anjo ainda no lugar santo, dentro do altar de ouro, mostra que as seis trombetas acontecem quando Jesus está no lugar santo. Então já está definido o tempo que elas acontecem. Não tem como fazer uma outra aplicação se ele já está definido o tempo que elas acontecem. Assim como a profecia define o tempo que o Messias é morto, assim, as seis primeiras trombetas do Apocalipse definem quando elas também acontecem, que é enquanto Jesus estiver no lugar santo. Se hoje ele está no lugar santíssimo, não tem mais, já se cumpriu as seis trombetas. Falta agora a última. Por isso que não há dupla aplicação aqui de trombetas, porque o Apocalipse é bem definido no tempo que elas acontecem. Assim como é definido o tempo que o Messias é morto. A profecia é bem clara. Quando tem quando dá margem para mais de uma interpretação, aí a gente pode ver um duplo cumprimento, né? A possibilidade de um duplo Assim cumprimento. também como é as praias. Só tem ali para acontecer. Não vai acontecer de novo para repetir a profecia depois. Se bem que as pragas também, é porque tem elementos que dá a entender que tem um duplo cumprimento, né? É por isso que as pessoas pegam esses elementos para dizer que tem. Mas quando a gente vê o cumprimento real da profecia, a gente observa que não tem. Por exemplo, Guilherme Miller, ele fez a aplicação das pragas do Apocalipse como sendo simbólicas, até 1344. Só que o cumprimento das pragas ela é literal, não é simbólico, né? Mas tem pessoas que pegam seus elementos e tentam fazer o encaixe, né? Mas pelo que a gente observa aqui na descrição, a introdução do Apocalipse define o espaço de tempo do cumprimento das trombetas, do início do ministério de Cristo até o seu final. Até a trombeta, Jesus está no lugar santo. Então quer dizer que as seis trombetas acontecem no lugar santo. E a sétima vai acontecer no lugar santíssimo. Fica bem estabelecido o cumprimento de tempo dessas profecias. Aí por isso nós vemos que não tem como fazer uma dupla aplicação. Apesar de que quando quem lê o Apocalipse, tem alguns elementos que dá a entender que tem uma dupla aplicação, né? Como a gente até, quando estava começando a estudar sobre esse tema, a gente via que tinha isso. Mas quando a gente lê a introdução do Apocalipse, ele define o tempo que elas acontecem aí, e a sexta trombeta ainda mostrando onde é que Jesus está, porque o local onde Jesus está no santuário celestial é que mostra o tempo em que elas acontecem. João, Então, Apocalipse e a doutrina do santuário, elas são a chave para você descrever as profecias. Se você não interpretar o Apocalipse de acordo com a doutrina do santuário, mostrar onde Jesus está no santuário celestial, para mostrar em que tempo cada evento do Apocalipse está acontecendo, você vai se perder no tempo. João escreveu o Apocalipse antes do ano 34. Não, depois. Ele não foi levado para a ilha de Patmos?
lá para os anos de 1900, de 93 para aí, 96 mais ou menos, E Jesus foi assunto ao céu quando? muito antes, no ano 34, no ano 33, 33. sim. João só vai ser levado para a Ilha Ah, de é, não, Patmos lá porque, no ano 90 e pouco ainda. não, porque a primeira tribo seria de 200, né? 395, Ah, a primeira invasão bárbara no então Império é isso mesmo, Romano. ele teve a visão antes desse tempo. Sim. Então, cada elemento desse é simbólico, né? Os gafanhotos a gente viu também que é simbólico, não é literal. Então, aqui começa descrevendo a história do Império Turco-Otomano através do rei Cóscoles II. Os Córrois, né? Tem um S aí. Acho que eu errei aqui na letra. Mas É Cósroes II, é. eu ainda lembro que a gente discutiu isso aqui, que ia ter até uma estrela que caía do céu, ia sobre a terra, e foi dada a chave do porto abrir. E quando ela abriu o abismo, subiu fumaça. Aí veio esse o céu, como assim, aí veio esse gafanhoto. É. Então vamos lá aqui, ó. Você tem que pegar a profecia e aplicar com a história. Então aqui, ó, eu peguei uma citação do Will Smith para mostrar. Ó, Constantinopla, que é a parte oriental do Império Romano, foi sitiada pela primeira vez depois da extinção do Império Romano Ocidental, que foi as quatro primeiras trombetas, por Cosroes II, rei da Pérsia. Então a história de Roma papal já começa aqui com esse Cosme II, né? Rei da Pérsia. Porque ele vai invadir o Império Romano Papal, quer dizer, após a morte dele, né? Os turcos vão invadir o Império Romano Papal e vai levar à queda da supremacia papal. Começa aqui com esses árabes aqui do Império Romano Oriental. Aí vai contextualizar, né? Que quando aconteceu a queda do Império Romano Ocidental, quem estava ali reinando no Império do Oriente era esse Córcego II, que é o rei da Pérsia. Ele vai invadir pela primeira vez o Império Romano Oriental. E aí diz: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Quem é essa estrela que caiu? E o que é o poço do abismo? Aí te viu que essa estrela que caiu foi Córcego II quando ele foi morto. E ele foi a chave para o poço do abismo, que representa aqui, onde estão os gafanhotos, que a gente viu que esses gafanhotos representam os árabes. A Bíblia diz que gafanhoto simboliza árabes, os povos árabes. E aí a doutrina deles é a doutrina do islamismo, né? Que é a doutrina de Maomé. E quando ele sai do poço do abismo, ele sai para ali para invadir o Império Romano Papal e divulgar a sua doutrina maometana. Então aqui o Smith comenta, ó, a queda de Cosme II, que é a queda da estrela, né? Rei da Pérsia, pode bem simbolizar a abertura do abismo, porque depois que ele morre é que aparece esses do islamismo. A abertura do abismo, no sentido de ter preparado o caminho para os discípulos de Maomé saírem do seu obscuro país e, e propagarem suas enganadoras doutrinas a ferro e fogo, até que se espalharam as suas trevas sobre todo o Império do Oriente, que é o caso aqui, né? Mostrando a queda da supremacia papal, né? O cristianismo papal sendo apagado para poder aparecer a religião de Maomé. Então, enquanto o monarca persa contemplava as maravilhas de sua arte, poder recebeu uma epístola de um obscuro cidadão de Meca, convidando a reconhecer Maomé como um apóstolo de Deus. Ele rejeitou o convite e rasgou a epístola, e disse: E assim, é assim, exclamou o profeta árabe, que Deus rasgará o reino e rejeitará a súplica de Cósroes. Maomé era, É um profeta lá do Islã. Não é da lá do Oriente Médio? Que começa aqui a história do islamismo? ele viveu até quando? Não sei. Mas aqui acho que ele descreve onde o profeta Maomé ele viveu. Mas para quê? Para que tem a ver isso aí? Não, para saber. Então, após seu completo fracasso e perda do Império, foi assassinado em 628. E no ano 629 é assinalado pela conquista da Arábia e pela primeira guerra dos maometanos contra o Império Romano. É marcado com a morte do rei Cosroes II. A primeira invasão no Império Romano Oriental. Por isso que o marco é ele, né? Ele é a escada caída e faz sair do poço do abismo esses gafanhotos, né? Que aí, profeticamente falando, é o povo árabe. Acho que lá na frente eu coloco. Isso, ela abriu o poço do abismo
e subiu a fumaça do poço como a fumaça da grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Porque a fumaça desse poço escureceu o sol e o ar. O sol representa Cristo, né? Eu sou a luz do mundo, sou da justiça, o evangelho. O ar, porque se espalhou por todos os lugares ali do Oriente, né? Aí faz essa interpretação. O fumo de uma grande fornalha. Este é o adequado símbolo da religião de Maomé, em si mesma ou comparada com a forte luz do Evangelho de Jesus. Não foi como a última, uma luz que desceu do céu, mas uma fumaça que subiu do poço do abismo. Essa fumaça escureceu o sol que é Jesus e propagou a doutrina de Maomé. Também da fumaça saíram gafanhotos. É que aí vem a história dos gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o tem os escorpiões da terra. Esse 9, verso 3. Aí o que simboliza esses gafanhotos? Juízes, capítulo 7, verso 12. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável como a areia que há na praia do mar. Então, os povos do Oriente são representados profeticamente como sendo gafanhotos. Então, esses gafanhotos que saem do poço do abismo representam esses árabes mamoetanos. E sai para e a fumaça, que essa é a sua doutrina, se espalha por todo o ar, buscando o sol, que é Jesus, o cristianismo que existia no Império Romano, porque antes Roma era pagã, depois ela se converteu ao cristianismo e se tornou cristã com Roma papal. E aí vem os maometanos agora, e agora obscurece com a fumaça do poço do abismo o sol do evangelho de Cristo. E agora a doutrina de Maomé se espalha por todo o ar, né? Falhou pelo ar. E esses gafanhotos são os discípulos de Maomé que saem para invadir esse império e atormentar esses que estão nesse império. Tudo é simbólico aí. Gafanhoto representa os árabes maometanos, discípulos de Maomé, que a Bíblia compara gafanhoto como sendo os povos do Oriente. Tem que pegar os símbolos do Apocalipse e aplicar. O que é gafanhoto de profecia? São os árabes. Sai do poço do abismo, sai do lugar de origem de onde eles estão para difundir a sua doutrina. A fumaça, não. Porque gafanhoto em profecia significa povos árabes. Juízes, capítulo 7, verso 12. Lembra que tem que pegar os símbolos do Apocalipse e buscar a explicação dos símbolos? O que simboliza a gafanhoto da profecia? Todos os povos do Oriente. E aí são os povos árabes, né? E nesse contexto de queda do Império Romano, que surge esse, logo em seguida, tem a ver com a religião do islamismo, né? O do maometismo, que é a doutrina de Maomé. Então, quando a gente vai avançando na história, aí vai pegando o Apocalipse, vê o que ele está descrevendo, explica os símbolos do Apocalipse, olha para a história geral, vê lá na Roma Oriental, quem foi que invadiu o Império Romano Papal, que no final levou à sua queda? Começou com quem? Com os discípulos de Maomé, com esses árabes aqui, os gafanhotos que difundiram a sua crença após a queda daquele rei, daquela grande estrela, né, que é Corre II. Na morte, quando ele foi assassinado, foi assinalado ali a primeira invasão a Constantinopla, com esses árabes discípulos de Maomé. O sol representa Cristo, que é a luz do sol da justiça. Então, a fumaça obscureceu o evangelho, o cristianismo, que existia no Império Romano. E agora prevaleceu, espalhou pelo ar, então impregnou em todos os lugares agora a religião de Maomé, já que gafanhotos são os árabes, né? Profeticamente falando. Mas a Bíblia não fala não de Maomé, não. Não, não vai dizer, Maomé, não vai dizer. Você tem que pegar a descrição da Bíblia e o que acontece na história. Na história, quem foi que invadiu o Império Romano Oriental? Discípulos de Maomé. Isso a gente busca na história geral, não busca na Bíblia. Não vai estar escrito na Bíblia, Maomé, gafanhoto é o discípulo de Maomé. Não vai dizer assim, amigo. Como não vai dizer lá que aqueles elementos lá do Império Romano, não vai dizer que aqui aconteceu em Roma. Não vai ter essa explicação detalhada e literal no Apocalipse. Você tem que pegar a descrição do que está lá e olhar para a história geral e fazer a aplicação. Se aqui é trombeta, significa queda de impérios. As trombetas iniciam quando Jesus está no lugar santo. No lugar santo, qual é o império que está ali existindo? O Império Romano. Então, no Império Romano, trombetas anuncia a queda do Império. Se ali é o Império Romano, é a queda do Império Romano. Quando for a queda do Império Romano?
Começou com aquela tribo, a primeira tribo bárbara que foi os visigodos. Qual foi o ano? Quase 395. Como é que eles invadiram pela primeira vez o Império Romano Ocidental? Invadiram por terra, jogando chamas e queimando prédio, casa, floresta, queimando tudo. Olha para a primeira trombeta, tá fazendo essa descrição de usando fogo, sangue, mortandade. Tem a aplicação com essa primeira invasão da primeira tribo? Tem, então é essa trombeta que tá se referindo. Qual é a segunda? No mar. E aí você vai encaixando a profecia de acordo com a história. A partir do tempo em que o Apocalipse delimitou. Começa aqui, ó, quando Jesus começa após o ministério do lugar santo, né? Jesus inicia ali, começa as trombetas. Aí você vai aplicando, aplicando, aplicando. Chegou aqui na quinta trombeta. Qual foi a primeira invasão agora no Império Romano Oriental? Aí vai buscar a história, a gente vê lá que começa após a morte do rei Córcego II, que é representado por essa grande estrela. Quando ela se desfaz, abre-se o poço do abismo. Sai gafanhotos. O que significa gafanhotos na Bíblia? Você vai buscar a explicação, você vai ver que são os povos árabes. O que tem a ver os árabes lá com a queda do Império Romano Papal? Quando você vai estudar a história geral, você vai ver que tem a ver com os discípulos de Maomé. E aí você vai encaixando a profecia do Apocalipse de acordo com a história geral. É assim que a gente faz o cumprimento da profecia. Não é por isso que nós adventistas somos conhecidos como que utilizamos o método historicista, porque a gente aplica a profecia à luz da história. O Apocalipse ele mostra o que aconteceu no passado, o que aconteceu no presente e o que acontece no futuro, não é assim? Então, nesse caso aqui, a gente leva em consideração o que o Apocalipse coloca, né? O tempo do cumprimento das trombetas, pegamos a descrição de cada trombeta, olhamos para a história geral e vemos a aplicação perfeita nesses eventos que nós estamos descrevendo aqui da queda do Império Romano no começo da sua fase imperial, quando Jesus está no lugar santo, e passa por lugar, até o lugar santíssimo, né? Passou pela fase papal, que são essas, a quinta e a sexta trombeta, e vai agora vir a sétima para concluir a queda da Roma mística, que vai ser liderada por Roma lá, o Vaticano, né? A supremacia papal vai voltar, Roma papal vai voltar, e aí vai haver a queda novamente de Roma papal. E aí o Império Romano agora vai ser dominante no tempo da perseguição da igreja, vai ser definitivamente derrotado, e aí cumpre-se a sétima trombeta do Apocalipse, mostrando a queda de todo esse reino dominante que foi no passado e que vai voltar, por isso que tem essa continuação de Roma, né, papal na sétima trombeta, para aí concluir a queda por definitiva desse Império Romano que dominou o mundo inteiro, e Deus vir com Jesus Cristo estabelecer o reino. Essa é a visão geral das trombetas. Já foi a sexta? Eu estou aqui respondendo a tua pergunta, né? Era assim, ó. Porque ele já chegou na volta de Jesus. Já foi a sexta? Eu tava Por isso que eu dormindo. perguntei, não tava não. Tava dormindo, já falava de Jesus e tava dormindo. Tava não, eu E tava vendo. eu tô aqui na quinta trombeta ainda. Você tá falando que tô na sétima, tava Não, eu tô dormindo. perguntando. Eu disse se você já chegou na volta de Jesus. Aí eu disse, já foi para Não, sexta? é porque você dormiu. Ó, tô aqui só revisando o que a gente já viu, né? Porque a quinta trombeta ela é um pouco longa, né? Diz aqui o verso 9 do capítulo, o capítulo 9 verso 4, né? E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. No Império Romano Papal, quem é aqueles que não tinham o selo de Deus, que não guardavam o sábado? Os católicos, né? Eles guardavam o domingo. Como é que teve esse cumprimento na história? Aí a gente viu aqui, o Guilherme comentando, depois da morte de Maomé, sucedeu-lhe no comando Abu Bekr em 632, que logo depois de estabelecida a sua autoridade e governo, dirigiu uma carta circular às tribos árabes, da qual destacamos o seguinte extrato: encontrareis no vosso caminho algumas pessoas religiosas que vivem retiradas em mosteiros e que desse modo se propõem servir a Deus. Deixai-as e não as mateis nem destruais seus mosteiros. Encontrareis outra classe de pessoas que pertencem à sinagoga de Satanás e que têm coroas raspadas. Prendei-lhes os crânios e não lhes deis descanso até que se tornem mamoetanos ou paguem tributo. Quem é esses? Que tem a coroa raspada. Os monges da Igreja Católica, né? Então é essa classe que está se referindo ao Apocalipse. Ó.
Foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas apenas a uma certa classe de homens que não tem o seu, né? Em cumprimento, temos o estranho espetáculo de um... Em cumprimento, temos o estranho espetáculo de um exército de invasores poupando coisas que tais exércitos geralmente destroem, a face e as produções da natureza, em obediência à sua permissão de danificar os homens que não tivessem o Senhor de Deus em suas frontes. Estes eram, sem dúvida, uma classe de monges. Então, esses gafanhotos, esses árabes discípulos de Maomé, que invadiram o Império Romano Oriental, eles, quando chegaram lá, poupou algumas pessoas, mas tem uma classe que eles não pouparam, que foi a dos monges da Igreja Católica, né? Dos cabeça raspada. Foi dada a ordem que eles deviam fender os seus crânios, matassem eles, ou para que eles aceitassem a religião maometana. Então foi uma imposição ali, né? Que eles fizeram para difundir o islamismo. E acontece, por isso que o mundo hoje essa religião ela está bem difundida lá no Oriente Médio, né? Porque começou aqui, ó, o islamismo. Os maometanos, discípulos de Maomé. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Eu estou lembrado que ele tinha falado outra interpretação que não era essa, na época. Quem falou? Não sei, você, acho que há um tempo atrás era outro, não sabia assim, definir ao Não. certo o que era o escorpião, a picada do escorpião ali. Aí agora que Sim, eu falei, mas não defini nada. Só, eu estou estudando, eu não sei de nada, estou só estudando. Na época, quando começou a estudar essa de trombetas, né? Porque vinha muitas interpretações dizendo sentido literal, tinha o simbólico, eu disse, ó, eu não sei, eu só tô... você pedia para ler o texto lá, eu li, o texto é esse aqui, mas eu não sei o simbolismo disso, não. Eu vou estudar para ver, né? Porque, como é muitas teorias, confunde a mente das pessoas, né? Mas eu não estabeleci nada. Só disse que ia estudar. Acho que você acreditava mais no sentido literal e por isso que você está agora confrontando com uma situação diferente, né? eu não acreditava que ia sair voando os escorpião para picar os homens, não. Literalmente não. Você falou uma vez que você Não. que esses gafanhotos mesmo, que aí representam aí os demônios. Eu vi você comentando uma vez isso. Foi. Ela disse, eu não sei, a gente precisa estudar para saber isso aí, né? Pronto, diz aqui, ó. Então, nesse caso aqui, esse tormento de 5 meses por esses gafanhotos, se os gafanhotos são os árabes, aqui profeticamente falando, que atormentou o Império Romano Oriental dos papas, significa o quê? Que eles iriam ficar atormentando esse império, mas não chegariam a derrotar definitivamente ele, né? Então a morte desse império não iria acontecer, só iriam atormentá-los. Aí os adventistas aqui colocam a interpretação desse tormento. Aqui, Guilherme Migla. Desde o momento em que o poder otomano, ou Império Turco, foi estabelecido pela primeira vez na Bitínia, até a queda do Império Grego, o Oriental, quando os turcos tomaram Constantinopla, foram 5 meses proféticos ou 150 anos. Porque 5 meses é igual a 150 dias. Um dia profético é um ano, então dá igual a 150 anos. Aí na história dos turcos, a gente viu que surge Ottoman I. Por isso que vem o nome Império Otomano, porque Ottoman foi o primeiro presidente, vamos dizer assim, dessa nação de mamoetanos. Aí contamos a história de Ottoman, né? A gente fala de Atman. Atman ou Ottoman, o sátrapa dos persas. Quer dizer, o presidente é chamado de sátrapa, né? Também chamado Osman, fundador da ainda reinante dinastia dos turcos. Aí começa a denominar agora de turcos, esses árabes. Foi no dia 27 de julho do ano de 1299, era cristã, que Ottoman invadiu pela primeira vez o território de Nicomédia. Então, é a partir desse dia que começa essa contagem, esse tormento de 150 anos, de 5 meses proféticos. A gente explicou tudo isso aí, que vai de 7 de julho de 1299 e vai até 27 de julho de 1499. Esses 5 meses de tormento. Que Apocalipse capítulo 9, verso 11 diz: E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion.
O anjo do abismo aqui é o seu rei. Quem é o rei dos gafanhotos, que são os árabes? Aqui é representado por Otman, primeiro. Ele foi o primeiro que governou os árabes como um líder, né, daquela nação. Então, eles estavam ali politicamente organizados agora a partir de Otman. Por isso que ele é o rei desses gafanhotos, é o anjo do abismo. Levou à destruição do quê? Do Império Romano Papal. Então, desde a morte de Maomé até o fim do século XIII, os maometanos estiveram divididos em várias facções sob diversos chefes, sem um governo civil geral, né? Sem um governo organizado, civil, que se estende sobre todos. No fim do século XIII, Otman fundou um governo ou império que cresceu até se estender sobre quase todas as principais tribos maometanas, consolidando-as numa grande monarquia. O anjo do abismo, né, que é o Otman, o rei dos gafanhotos, seria o principal ministro da religião que dali saiu quando foi aberto. Essa religião é o maometismo e o sultão é o seu principal ministro. E aqui é ótimo. Seu nome em hebraico Abaddon, o destruidor, e em grego Apolion, o exterminador, o destruidor. Tal tem sido sempre o caráter do governo otomano. Então, mostrando aqui o caráter desse império que destruiu o Império Romano Papal. Não estou ouvindo, não. Eu estou só. Ah, foi. Mas estou ouvindo tudo aqui, estou ouvindo. Daqui a pouco ele pergunta o que a gente já falou. Olha, até aqui, por consultá-los politicamente. Então, o Império ainda continua existindo, né? É só um tormento até. Por isso que eles vão buscar o fim do Império, vão buscar a morte do Império. A morte aqui é do Império, não é de homens literais, não. É a morte do Império Romano Papal. Eles vão buscar a morte, o fim desse império, mas não vai acontecer. Vai ser atormentado durante 5 meses, né? 150 anos. Funda o Reino Otomano, aí começa o tormento dos papas ali em Roma. 150 anos, 5 meses proféticos, que vai até 27 de julho de 449. Por isso que o Smith comenta aqui, ó. Até aqui sua missão consistia em atormentar por constantes depredações, mas sem matá-los politicamente. 5 meses. Cada mês tinha 30 dias, então 150 dias. Quer dizer, 150 anos. Começando com 27 de julho de 1299, o total de 150 anos chega a 1449. Durante todo esse período, os turcos estiveram empenhados numa guerra quase contínua com o Império Grego, que é o Império Romano Papal, porém sem conquistar, né? Por isso que ele não morreu. O Império não morreu. Chegaram a tomar várias províncias gregas, mas a independência grega era ainda mantida em Constantinopla. Em 449, porém, operou-se uma mudança. No primeiro cumprir-se esses 150 anos, esses 5 meses proféticos de tormento, porque vai vir uma outra contagem, né? A primeira contagem é essa, desses 5 meses, em que os árabes maometanos, eles começam a atormentar o Império Romano Papal a partir quando eles têm um rei, que é o anjo do abismo, que é Otman primeiro. Começa ali a estabelecer um governo civil organizado, e aí sim os turcos são estabelecidos e começa ali o tormento do Império Papal. Vou colocar aqui, né? Sem matá-los politicamente. Então começa ali a morrer, atormentar, mas sem matar, né? Politicamente falando, ou civilmente falando aí, desse governo. Aí começa a descrever como foi essa guerra. O que é que tinha nessa guerra dos gafanhotos? Apocalipse capítulo 9, verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Por que fala de gafanhotos com cavalos? Porque os árabes eles eram hábeis em conduzir cavalos para a guerra. Então, uma marca registrada dos árabes é que eles usavam cavalos para a guerra. Por isso que fala dos gafanhotos aqui com cavalos. Está dizendo o modo que ocorreu a guerra. Aí o Smith comenta: o cavalo árabe é o que leva a dianteira em todo mundo. E equitação é a arte e a ciência da Arábia. Então, esses islamitas, esses marmoetanos, invadiram o Império Romano Papal, eles usavam cavalos para guerrear. O ataque dos árabes não se apoiava, como o dos gregos e romanos, nos esforços de uma firme e compacta infantaria. Sua força militar era principalmente constituída por cavalaria e arqueiros. Entendeu a descrição do cavalo, por quê? Dos gafanhotos? Guilherme Miller. Em primeiro lugar, eles são representados como sendo todos cavaleiros. Isto era verdade com os turcos.
e nenhum outro reino desde o tempo de Cristo que tenhamos conhecimento, cujos exércitos eram todos cavaleiros. Então, eles eram cavaleiros. Aí vem a questão dos cavalos. Verso 7 do capítulo 9. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Por que falar dessa coroa parecendo com de ouro? Tá falando dos turbantes ali dos árabes, né? Já viu também? Eles usavam em suas cabeças turbantes amarelos, por isso parecia uma coroa, né? Que só podem se aplicar aos turcos parecendo coroas de ouro. Ouviu? Repita o que eu falei. Coroa de ouro. Não, o que eu falei antes. Os turcos, você está falando dos turcos que usavam coroa de ouro. Não, o que eu falei antes disso. Está ainda antes disso? É. Aí não sei não. Pronto, você tava dormindo, né? Peguei você. Tá vendo? Você tá dormindo, vocês que estavam ouvindo, mas você não estava ouvindo. Eu só ouvi esse final. Falei dos cavalos, que os árabes, ali a descrição do Apocalipse fala de cavalo, porque os árabes ali, os turcos, eles eram cavaleiros, né? A marca registrada dele para guerra é cavalos. Nessa parte eu vi. Sim. Falei o que depois disso? Manejava bem cavalos. Sim, o que E mais? E era, depois disso foi o que eu e falei? era como gafanhoto. Não. Não. Pode continuar, não se pode não comigo, não. Eu Não, eu tenho que. perguntar, Não, mas eu vou ter que perguntar porque você vai perguntar de novo, o que eu já falei. Aí não perguntei não agora. é. Pode ir. Acorda do sono. Pronto, aqui mostrou a coroa deles, né? Dos árabes. Agora, e o seu rosto era como de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher. Explica isso aí agora. Esses gafanhotos, cavalos, coroas. E agora rosto de homem, cabelo de mulher. Por que eles eram assim? Porque os turcos árabes, tinham cabelo longo como de mulher e o rosto como de homem porque usavam a barba, né? Aí tem a descrição, ó. Eu coloquei aqui, ó. As mulheres consideram os cabelos compridos como um adorno. Os árabes, ao contrário dos outros homens, tinham o cabelo como das mulheres. Ou seja, por cortar, costumes este registrado por Plínio e outros historiadores, né? Mas nada havia de afeminado no seu caráter. Aí mostrei até essa imagem aqui, o cabelo de mulher, rosto de homem. Tocava nas suas barbas para mostrar a virilidade, e seus cavalos, né? Seus dentes eram como dente de leão, porque os turcos, né, os gafanhotos, os árabes, eles usavam cavalo, né? Eram cavaleiros. Tinha coroas na cabeça, representando turbante, tinha rosto de homem, mas cabelo de mulher, e agora fala que tinha dente de leão. Por que tinha dente de leão? É? Os dentes de leão, leão quando vai tragar uma presa, ele está mostrando a sua crueldade, né? A sua ferocidade. Então, os turcos também eram cruéis quando eles atacavam, né? Por isso que eu comparar também a cauda do escorpião, quando fere, mostrando que era fatal o ataque que eles faziam, né? Falando da sua crueldade, né? Então, aqui, ó, com efeito, como que significando a sua ferocidade e força para devorar, como seus dentes eram como de leões. Aí continua dizendo, tinha coraças como coraças de ferro. Por que fala de coraça de ferro desses guerreiros? Gafanhotos. A couraça era usada pelos árabes nos dias de Maomé. Na Batalha de Uhud, a segunda que Maomé travou com os coaxitas de Meca em 624, 700 deles estavam armados com couraças. Então é a roupa dos guerreiros árabes no tempo de Maomé. Observe que a descrição ela está dando detalhes desses gafanhotos, que são os guerreiros aqui, está colocado na profecia, né? O barulho de suas asas era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm pela peleja. Então, o que é esse barulho de carros, de muitos cavalos, suas asas? Está se referindo aqui, falando dos cavalos árabes aqui. Os cavalos árabes arremessavam-se com rapidez do vento, os cavalos de asas, né? O barulho de suas asas era como o barulho de carros, dos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Está falando cena de guerra aqui de cavalos correndo. Tinham ainda a cauda como escorpião, comentei, né? E ferrão. A cauda tinha o poder de causar dano aos homens por 5 meses, porque foi nessa guerra ali com Ótima, né? Nesse tormento de 5 meses aí de guerra, mas sem derrotar o Império Romano Papal, só atormentando ali com essas guerras, né? E imposição da religião maometana e matando quem não aceitasse a religião deles, né? Esse foi o período de tormento do Império Romano Papal. Aí o Smith fala, os bárbaros árabes, ligeiros como gafanhotos e armados como escorpiões, prontos a arremessarem-se no momento, e estavam sempre preparados para a batalha. Então aqui passaram-se 5 trombetas. Aí agora entramos na sexta trombeta. Entendeu todos aqueles detalhes do Apocalipse? Do anjo que tinha a chave do abismo,
os gafanhotos que saíram do abismo, a descrição da aparência desses gafanhotos, a roupa que eles usavam, o instrumento de guerra, o tormento de 5 meses proféticos, que são 150 dias, que são 150 anos, atormentando o Império Romano Papal, mas sem levar a sua queda, eles querendo que acontecesse a queda do Império, mas não acontecia, só ficava no tormento ali, guerreando, guerreando, impostos, matando, causando tormentos ali no corpo, né? Fendendo o crânio dos monges e por aí vai, só atormentando os católicos, mas sem levar a queda total do império. Isso durou 150 anos, 5 meses proféticos, de 27 de julho de 1299 a 27 de julho de 1449. Aí aqui de 27 de julho de 1449 vai ter uma outra contagem de tempo profética. Aí aqui começa a história ali de Hammurabi, né? Hammurabi II que a gente já leu. Aqui, ó, foi imediatamente enviado o embaixador à corte de Adrianópolis. Hammurabi o recebeu com honra e o despediu com presentes, mas a misericordiosa aprovação do sultão turco anunciou sua supremacia. Começou ali a supremacia turca, a partir desse momento, ó, e a queda iminente do Império Oriental. Não era por um assalto violento feito aos gregos que seu império havia de ser derrubado e perdida a sua independência, mas pela entrega voluntária e simples dessa independência nas mãos dos turcos. Então, quando se passam os 5 meses de tormento, ali começa em 27 de julho de 1449 a supremacia dos turcos. A autoridade de supremacia do poder turco foi reconhecida quando Constantino VIII disse virtualmente: Não posso reinar sem que o permitais. Então, o imperador de Roma disse: Eu não posso mais governar se você não permitir que eu governe. Então, já mostra aí a supremacia dos turcos. A partir dessa data, eu mostrei a imagem de Constantino VIII. Vocês lembram do sábado passado? E aí explicando, ó, o sexto anjo tocou a trombeta, ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do rio, que é o altar de incenso, lugar santo, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O que representa esses quatro anjos que estão lá no rio Eufrates? A Igreja Romana há muito tempo tinha um poderoso poder sobre as mentes e consciências da Igreja cristã, ou Igreja do Leste, com a ajuda do imperador oriental em Constantinopla. Mas os turcos ou otomanos, a quem o Senhor permitiu que se levantasse na Bitínia, nas cabeceiras do Eufrates, ou perto delas, como um flagelo contra a abominação papal, agora se tornaram um freio ao poder romano. E a partir desse momento, podemos datar razoavelmente o declínio da autoridade papal. Esses anjos, esses quatro anjos, não vêm do rio Eufrates para atormentar, de matar esse império. Por isso que é marcado ali, né, que o início do declínio do Império Romano Papal. Então, o que representa esses quatro anjos? Anjo significa mensageiros, né? Representa povos. Os três anjos do Apocalipse não representam povos, né? Que levam aquela mensagem. Esses quatro anjos também representam povos. Quem são esses povos que se levantam do Eufrates para fazer matar a terça parte dos homens, né, desse império? Quem representa esses quatro anjos? Aí vem Guilherme Miller explica. Os quatro anjos, podemos concluir razoavelmente, são uma representação das quatro nações que abraçaram a religião maometana, né? Porque são os maometanos que invadem o Império Romano e estavam agora sob o controle dos otomanos, né? Porque agora Ottoman estava sendo o rei desses gafanhotos, né? O anjo do abismo. A saber, os turcos, os tártaros, os árabes e os sarracenos, aqui a cada povo. Esses quatro anjos. O Smith, os quatro anjos, estes são os quatro principais sultanatos, localizados nas terras banhadas do grande rio Eufrates. Estes sultanatos estavam situados em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Então, os quatro anjos são esses quatro povos que Miller falou, os turcos, os tártaros, os árabes e os sarracenos, e eles estavam localizados, diz aqui o Smith, em Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. Cidades que estão ali próximos ao rio Eufrates. Esses são os anjos que vêm para cumprir uma missão, né? E foram então soltos quatro anjos, os quatro povos, que se achavam preparados para hora, dia
mês e o ano para que matasse a terça dos homens. Matar a terça parte do império, lembra dessa parte dos homens? Hora, dia, mês e ano. Aí tem que transformar isso aqui, e como está aqui, sendo simbólico para literal, né? O que simboliza um dia profético? O que simboliza um mês profético? O que simboliza um ano profético? O que simboliza uma hora profética? E pegar cada um desses e converter. Pegar o símbolo do Apocalipse e converter para saber quanto dá isso aqui, né? Uma hora, um dia, um mês. Aí o Smith comenta: os quatro anjos foram soltos por uma hora, um mês e um ano, para matar a terça parte dos homens. Este período, durante o qual devia existir a supremacia otomana, perfaz 391 anos e 15 dias. Porque um ano profético, um ano é igual a 390 a 360 dias, que são 360 anos. Um mês é 30 dias, que é igual a 30 anos. 360 mais 30, 390. Mais um dia, que é um 391. Mais uma hora, que é 15 dias, como a gente já viu. Aí vai dar isso aqui, 391 anos e 15 dias. Assim chegamos a este resultado. Aí vai explicar o que eu acabei de falar. Um ano profético são 360 dias proféticos ou 300 anos literais. Um mês profético são 30 dias proféticos ou 30 anos literais. Um dia profético é um ano literal e uma hora é 1,24 ano, ou seja, 15 dias literais. Somando tudo, temos 391 anos e 15 dias. Quando é que começa a contagem mesmo? Após os 5 meses proféticos de tormento, de 27 de julho de 1299 e vai até o dia 20 de julho de 1449. 27 de julho de 1449, a gente conta 391 anos e 15 dias. Vai terminar quando? Aí, o Smith fala. Começando ao findar os 150 anos, 5 meses de tormento, em 27 de julho de 1449, o período devia estender-se até 11 de agosto de 1840. Então, do dia 27 de julho de 1449 até 11 de agosto de 1840, passou 391 anos e 15 dias, uma hora, um mês e um ano profético. A julgar pela maneira como começou a supremacia otomana, que foi por um voluntário reconhecimento por parte do Império Grego, imperador grego, de que reinava só com a permissão do sultão turco, como a gente viu ali que foi Constantino VIII. Só posso reinar se você permitir. Devíamos naturalmente concluir que a queda ou a perda da independência otomana no fim do período indicado. O período concedido aos turcos acabaria em 11 de agosto de 1840. Então, com a sexta trombeta, terminaria a supremacia dos turcos otomanos. Haveria a queda do Império Turco-Otomano. E aí nós explicamos que teve uma guerra que foi a Guerra Egípcio-Otomana. Lembram do crachá do Egito com o sultão dos turcos? O Egito vence os turcos e aí o sultão agora depende dos países europeus que vieram intervir nessa guerra. E aí termina a supremacia dos turcos, que foi no dia 11 de agosto de 1840. Eu já li tudo isso aqui para os irmãos no sábado passado, só estou aqui recapitulando uma visão rápida, porque o irmão aqui não viu e eu estou aqui fazendo uma revisão para a gente chegar até onde paramos. E aí diz aqui o Lee Smith, ó, em 11 de agosto de 1840 terminava o período dos 391 anos e 15 dias, uma hora, um dia, um mês, e para fazer matar a terça parte dos homens. Aqui a terça parte do império era o Império Romano Oriental agora, né? Terça parte, que é a Roma Papal. Então, em 11 de agosto de 1840, terminava o período dos 391 anos e 15 dias concedido à duração do poder otomano. E onde estava a independência do sultão? Desapareceu. Quem tinha a supremacia do Império Otomano em suas mãos? As quatro grandes potências europeias, né, que assumiu ali a guerra do crachá do Egito contra o sultão turco. E aquele império que tem existido desde então apenas pela tolerância destes poderes cristãos. Agora, o sultão turco tem que pedir permissão a essas quatro
nações europeias para poder continuar reinando ali no Império Oriental. Assim foi cumprida a profecia, assim foi. Forte não, Então, porque senão assim, vai estar sempre caindo aqui. Vai ir. assim foi. Tá inconsolável, pode ir. Agora aceitou. Agora aceitou, né? Agora, esse, não, eu tô ouvindo tudo. Agora aceitou. Não, agora você pode falar que eu não tô ouvindo mais, não. Não tem problema não, porque tá sendo gravado, qualquer coisa eu volto ao estúdio. Então a profecia se cumpriu ao pé da letra, ao pé da letra. Os 5 meses, os 150 anos, e agora 1 hora, 1 mês e 1 ano, 391 anos e 15 dias se cumpriu ao pé da letra com a queda do Império Turco-Otomano em 11 de agosto de 1840. E assim se cumpriu a sexta trombeta. 1840, Jesus estava em que lugar? 1940, está no lugar santo. Lugar santo, não se cumpriu a sexta trombeta no lugar santo, como disse o Apocalipse? Se cumpriu no lugar santo. E aí explicamos as 6 trombetas. E já são 12 e 9 e paramos aqui. Então, aquela descrição aqui na sexta trombeta, disse lá o anjo diante do Adioga, que é o altar de incenso. Então, mostra que as 6 trombetas se cumpriram enquanto Jesus estava no lugar santo. E aqui provando que o cumprimento foi enquanto ele estava no lugar santo, porque a sexta trombeta terminou em 11 de agosto de 1840, cumprindo a profecia de tempo de 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano. 391 anos e 15 dias. É muita informação, né?